Buscando permanente conexão com o alto e gratos pelo feliz convívio deste momento, convidamos o atual presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, senhor Luciano Klein Filho, para as boas-vindas ao público e para proferir a prece de abertura deste congresso. Nosso cordial boa noite a todos e votos de muita paz. É sempre para nós que trabalhamos pela Federação Espírita do Estado do Ceará, há 3 décadas praticamente, termos neste um momento dos mais significativos, emocionantes e especiais. Estamos na 19ª edição do Congresso Espírita do Estado do Ceará, evento idealizado pelo primeiro presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, em 1995, o saudoso confrade e amigo Bem-vindo da Costa Melo, e que nos enseja, além dessa interação fraterna entre nós, a oportunidade de revermos amigos locais ou de outras plagas, de outras terras, de outros estados. Também ouvimos companheiros que vêm trazer o resultado de suas buscas, dos seus estudos, compartilhando conosco o resultado dessa luta diária, cotidiana, na seara espírita, para que nós possamos, a partir do que eles nos passam, nos sentirmos mais estimulados ao prosseguimento da nossa jornada árdua, mas necessária ao nosso burilamento íntimo, ao nosso crescimento espiritual. Portanto, receba o nosso carinho em nome da Federação Espírita do Estado do Ceará, de toda a equipe que compõe, além da diretoria executiva, para que nós possamos, e esse é o nosso sério desejo, aproveitarmos esses 3 dias da melhor forma possível. E um registro muito especial e até mais afetivo, acompanhe na sequência um momento que para nós é uma referência para a história do Espiritismo do Ceará, já que somos atentos aos passos da história do nosso movimento espírita. Nós estaremos celebrando os 30 anos, completados neste ano, da idealização desse projeto extraordinário que deu certo de levar a música espírita, mas a música espírita com qualidade, os 30 anos da fundação do grupo Arte Música Espírita, o nosso grupo AME. E fazemos essa saudação de maneira muito especial, porque tivemos há 30 anos a oportunidade de fazer parte desse grupo original, liderado ainda hoje pelo meu queridíssimo irmão e amigo Expedito Brito. Suave Jesus, Mestre tão amado e tão querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras oportunidades de reabilitação que nos tens permanentemente concedido. A dádiva da vida como intermediário maior de Deus junto a nós no orbe terrestre e a oportunidade de podermos estar aqui, neste momento singular, aproveitando o convívio fraterno de irmãos queridos, para que juntos, irmanados, possamos refletir sobre a mensagem da doutrina espírita, que é o Consolador por ti mesmo outrora prometido. Permite, Senhor, que possamos dar início às nossas atividades previstas e que esse encontro possa transcorrer no clima de concórdia, de harmonia, de serenidade, de paz. Abençoa o movimento espírita do Estado do Ceará, o movimento espírita nacional e internacional, permitindo que assim os teus mensageiros possam inspirar os nossos dirigentes para que nesse momento de mudanças por que passa a humanidade terrestre, nós possamos ter na tua doutrina redivida pelo Espiritismo a segurança necessária ao enfrentamento das dificuldades pelas quais porventura venhamos a passar. Se com todos nós, Senhor, hoje e sempre, assim seja. O Grupo AME, Arte e Música Espírita, foi criado em 1989 por integrantes da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, da então Comunhão Espírita Cearense, com o objetivo de divulgar a mensagem espírita através da arte. O grupo é formado por estudiosos e amantes da doutrina dos espíritos que têm profunda afinidade com as artes, sendo toda a renda arrecadada com as vendas de produtos revertida para a manutenção do próprio trabalho de divulgação da doutrina. É um trabalho totalmente voluntário, o único combustível é o amor ao Cristo e à humanidade,
com o objetivo maior de retribuir ao Espiritismo todo o equilíbrio e paz recebidos através da extensão dessa luz a todos os que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Gravou ao longo de sua trajetória diversos projetos musicais. Hoje, nos agracia com um concerto comemorando 30 anos de existência. Que recebamos o Grupo AME com o carinho dos nossos aplausos.
Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você, acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece você a buscar da paz. Somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação. Vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Sinta a brisa do mar batendo em você. Olha o verde, as estrelas, o céu, o luar e os raios de sol a nos aquecer. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você, acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece você a buscar da paz. Somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação. Vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Sinta a brisa do mar batendo em você. Olha o verde, as estrelas, o céu, o luar e os raios de sol a nos aquecer. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará. É com uma emoção que me faz ficar praticamente mudo e agradecemos por aqui estarmos com vocês comemorando os nossos primeiros 30 anos de trabalho na música espírita. Me preparei muito para não chorar, mas vai ser difícil. Com as palavras do nosso tão amado Luciano, né, uma pessoa que participou conosco do nascedouro do AME e que representa muito também em nossas vidas. A próxima canção chama-se Bilhetes, e de fato são pequenos bilhetes de alerta para todos nós, trazidos pela psicografia do Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, que tivemos a honra de poder musicar 16 desses textos num CD chamado Parnaso, em homenagem ao nosso tão querido Chico. E esses bilhetes são de Belmiro Braga, música de Tarcísio José de Lima e arranjo dele também. Bilhetes.
é grande necessitado. Acalma-te na aflição, modera-te na alegria, não prendas o coração nos laços da fantasia, nos laços da fantasia. No curso de aquisições, não vivas correndo a esmo, esquece as inquietações, toma posse de ti mesmo, toma posse de ti mesmo. Recorda que tua vida é sempre uma grande escola, muita fronte encanecida, é fronte de criançola, é fronte de criançola, é fronte de criançola. Ao passado, pela sombra, pela dor, o caminho é ilimitado, eterna fonte do amor, eterna fonte do amor, eterna fonte do amor. Quem sobe é suor e pranto, é suor e pranto. O impulso que te conduz age sempre com bondade. Todo esforço com Jesus é vida na eternidade. É vida eterna, vida na eternidade. Todo esforço, Jesus, na eternidade. É vida eterna, vida com Jesus. Todo esforço, Jesus, na eternidade. Que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade, percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida, claridade. E os próprios sofrimentos da piedade são as bênçãos de luz do seu carinho, como o sol que dá vida. Sem alarde vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva cada dia. Eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade.
Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva cada dia. Eis que ele chega sempre de mansinho. Essa próxima canção nós queremos oferecer, homenagear a própria FEEC. É uma canção que nós aprendemos, que nós ouvimos pela primeira vez quando participávamos ainda da evangelização infantil na antiga Comunhão Espírita Cearense. E Adonai Melo, filho do nosso tão querido irmão Bem-vindo, alegrava, né, nossas manhãs de evangelização com suas canções, e essa nos marcou muito. E depois nós gravamos essa canção a pedido do próprio Bem-vindo Melo. Então nós queremos oferecer a Bem-vindo, que com certeza está conosco aqui, homenageando-o como um grande incentivador da arte espírita no estado do Ceará. O irmão Bem-vindo pegava o Grupo AME e colocava dentro da Kombi da FEEC, e nós ganhávamos o interior do estado do Ceará. O AME cresceu, não teve problema para ele, ele alugava um ônibus e assim a gente ia, né? E homenageando o Bem-vindo, a gente homenageia e agradece a todas as coordenações, a todos os presidentes que passaram pela federação e sempre apoiaram a arte espírita, apoiaram o Grupo AME, e pedimos, façamos dessa canção um momento de gratidão a Jesus, a Deus, né, por tudo que aqui recebemos e tanto que temos a fazer em gratidão. Jesus
às vezes a cantar invade o coração, a sede de te amar e ver. Canto e sinto penetrar suave doce luz. Eu sei que tu estás aqui. Brilha a luz do teu olhar, não posso mais ficar aqui sozinho aqui. Cristo, ensina-me a cantar os hinos de amor que tu nos destinou. Mestre, ensina-me a perdoar, amar sem ostentação e a seguir o teu caminho de luz e encontrar o Pai que nos criou aqui a nos amar. Sem lágrimas de dor, laia, 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 Essa cantiga vai para um irmão muito querido e parceiro de composição, Luciano Klein. Certeza, gente. Chegamos aqui no finalzinho da nossa apresentação, agradecendo mais uma vez. E essa canção composta, não sei, tínhamos ali 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né? É bom não falar muito, não é, Lucianinho? Expressava já naquele momento o nosso anseio, o desejo, né, de construirmos um mundo melhor para nós, para aqueles que viessem conosco e depois de nós. E dizíamos, temos sim a certeza de que a terra melhorará, mudará. Nosso belo planeta de amor um dia será. Será com
só maneira haverá Cristo nos corações. Apesar de te sentires acotovelado pelas provações, não obstante penses estar sozinho, muito embora imagines que a injustiça te persegue, mesmo soterrado pelas sombras do desespero, Deus te ampara, fazendo morada onde nunca suponhas, em teu coração. O reino dos céus está dentro de vós, já dizia Jesus, testemunhando a verdade e revelando-te a natureza de tua criação. És criação divina, não fujas à tua essência, pois Deus assim te fez para o universo. Não sufoques a semente de amor que o Criador lançou no terreno de tua consciência. Rega-a com a paciência, aduba com a caridade e estimula com a fé. E se há luz em ti, deixe que essa luz clareie a passagem do viajor, do peregrino, dos que se encontram na escuridão. E se o teu destino é brilhar sobre o amparo da grande luz que é Deus, não te frustres, ilumina. Divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra,
Senhor, vem, Senhor, vem perfumar coração, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, vem, Senhor, o teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor, meu Senhor, vem. Agradecemos por esse lindo momento e parabenizamos o Grupo AME por essa jornada de serviço de amor à arte. Rossandro Klinger reside em Campina Grande, Paraíba. É psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, especializado nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoas. Participa ativamente do movimento espírita como palestrante internacional e em todo o Brasil desde 1989 é membro da SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e colunista do Paraíba Online. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Autor de vários livros, sendo os mais recentes As 5 Faces do Perdão, Help, Eduque-me e Eu Escolho Ser Feliz. É consultor da Rede Globo em temas relacionados ao comportamento, educação e família no programa Encontro com Fátima Bernardes e também colunista da Rádio CBN. Neste momento, ele nos apresentará a primeira parte do seminário Os Tempos São Chegados, Qual o Meu Papel? Nesse momento, convidamos, com o calor dos nossos aplausos, o nosso querido confrade Rossandro Klinger. Boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão? Bom, eu estou muito bem, porque eu passei a minha adolescência cantando as músicas do AME. Então eu estava ali naquele momento, sabe, Expedito? Só lembrando que na época que eu conheci Expedito, nós dois tínhamos mais cabelo. Mas tudo bem, faz parte desse processo evolutivo, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, assim, materiais da vida da gente. Mas eu queria dizer de fato que a arte espírita ela tem um papel tão importante, especialmente na época da juventude, em que nós somos chamados para viver vários tipos de artes completamente equivocadas que são apresentadas no planeta. Então, a todos que fazem o movimento espírita, que dirigem as casas espíritas, por favor, cooperem com Jesus, evangelizem com música, com teatro, com poesia e com arte, porque os jovens precisam disso, precisam desse espaço. E eu sei como foi importante para mim, na minha adolescência lá em Campina Grande, nos festivais de arte e cultura espírita que o AME ia, inclusive numa das voltas sofreu um acidente, mas não se tivesse morrido, eram homens bons, né? Então como não eram, ficaram. Então assim, não desistiram, continuam nesse trabalho lindo, e essas canções todas, elas marcam demais a nossa capacidade de, como diz Emmanuel, a arte espírita é o belo para o bem, né? E o trabalho que o AME faz, junto com todos os grupos espíritas do Brasil, mas destacadamente pelo estilo AME, Tim e Vanessa, eu considero a bossa nova da música espírita, pela profundidade das letras, pela melodia riquíssima, que inspirou muitas gerações. Que venham mais 30 anos a todos vocês do AME, uma alegria muito grande estar aqui, ouvi-los como um fã, assim como eu escuto o acorde lá. E enquanto eles estavam aí cantando, eu perguntei, tem no Spotify? Tem, já baixei. Mas eu ganhei um pendrive com todas as músicas de Expedito. Gente, queria agradecer a meu querido amigo Luciano, alguém que para nós também é uma pessoa extremamente importante no movimento espírita, por tudo que ele faz, não somente hoje, dirigindo essa federativa de um estado que tem um papel tão importante no movimento espírita, não só por Bezerra de Menezes, mas por todos que fazem o movimento espírita cearense de um modo geral, para que a gente possa aqui estar junto nesse evento, nesses dias, né? Manando essas vibrações para nos prepararmos cada vez mais para entender os momentos pelos quais nós estamos passando
E o tema que me foi, então, delegado para que a gente possa discutir juntos aqui em 2 momentos, no final uma mesa, só deixando, eu vou autografar no intervalo e no final eu volto a autografar, só saio quando atender a última pessoa. Então não vai ter dificuldade, vai ser uma alegria enorme poder abraçar todas as pessoas que estiverem lá, uma alegria enorme. Vou estar do lado do stand da Fraternidade Sem Fronteira, porque vocês vão estar lá patrocinando nossos projetos, enquanto eu vou estar lá autografando, porque nós precisamos entender que qual é o meu papel nesse momento em que os tempos são chegados. Muito bem. Que tempos são esses? Quando a gente pensa numa temática, a gente pensa o que significa tempos chegados e o que significa papel. Os tempos eles sempre mudam porque a lei do progresso opera, a lei da história opera, o aceleramento histórico opera, de modo que a história, e aí eu estou falando diante de um historiador, Luciano deu um desconto bem grande, a história vai sempre se transformando mediante as muitas conjunturas que a sociedade humana produz no ponto de vista material, cultural, histórico, político, obviamente também com a ambiência espiritual. Hoje em dia, alguns historiadores, alguns pesquisadores chamam esse mundo de um mundo que está com uma velocidade tão grande de transformações que um pensador polonês chamado Zygmunt Bauman vai chamar esse mundo de mundo líquido. Talvez fazendo uma alusão à ideia de que ele é tão fugaz nas suas perspectivas que antes que a gente dê conta de algo, aquilo já foi. Quando a gente tenta apreender uma coisa, aquilo já deixou de ser algo e a gente fica num frenesi de transformações, porque o aceleramento das transformações planetárias ele ocorre na medida em que o coletivo da humanidade vai avançando em sua compreensão e ação sobre o mundo. Então, obviamente, que a gente imagina do ponto de vista material, da lâmpada elétrica para cá, de Thomas Alva Edison para cá, pouco mais de 100 anos, nós fizemos, em termos de evolução planetária, mais do que fizemos nos 10 mil anos de trajetória do Homem sapiens na Terra. E o que está pronunciado para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de querer qualquer tipo de obra que trate sobre disrupturas tecnológicas e futuro, destacadamente agora um historiador que é a referência nas pesquisas, no estudo sobre o mundo contemporâneo e as previsões sobre as transformações pelas quais nós passamos, um judeu chamado Yuval Harari, com 3 obras fantásticas, o Homem Sapiens, o Homo Dio e as 21 lições para o século XXI, em que ele deixa muito claro que essas transformações, essas disrupturas, junto com vários pesquisadores, irão fazer com que a cada 10, 5 anos, a história que a gente conhece não tenha mais nem sentido e se reescreva uma nova trajetória do homem, porque as tecnologias que no começo do século passado, quando estávamos começando o movimento espírita, depois da codificação, que se aprofunda no início do século passado, a entrada do movimento espírita, especialmente no Brasil, enquanto a gente estava ali tendo uma velocidade de mudança de tecnologia dobrando a cada 50 anos, ela vai dobrar a cada 27 dias. Para vocês terem uma ideia disso, as mudanças são tão gigantescas que muito do que a gente faz hoje será feito por inteligências artificiais que às vezes nem sabemos que já estão atuando na nossa vida. Por exemplo, e vocês quando chegar em casa vão certamente fazer um teste como eu fiz quando eu soube disso, a Microsoft é capaz de saber 2 anos antes do seu médico e de você, se você está desenvolvendo, por exemplo, o Parkinson, pela forma como você toca no mouse. A forma como você toca no mouse, ele é registrado pela Microsoft 2 anos antes o início de um processo de Parkinson. E eu sei que quando vocês chegarem hoje vão olhar para o dedo quando pegarem no mouse. Mas não adianta tentar, por causa disso, entender como funciona esse mundo da inteligência artificial. Basicamente, obviamente, a gente percebe que a humanidade centra-se na ideia das transformações materiais. Mas a doutrina espírita nos chama a atenção para uma grande, imensa e profunda transformação espiritual. Essa sim, a mais importante e mais impactante, porque ela irá mudar a forma como nós nos relacionamos com o mundo material. Porque até hoje a maior parte de nós somos espíritas materialistas. Gostaram? É inconveniente. Nós acreditamos na existência do Espírito, nós acreditamos na eternidade, nós temos Jesus como nosso modelo guia, meta de comportamento. No entanto, nós surtamos no shopping. Né? A gente fica mal quando a conta está negativa. A gente não fica bem quando chega a fatura do cartão.
A gente fica ansioso quando lança um novo produto, porque nós somos espíritos eternos presos numa experiência temporal material. De fato, o que significa dizer que a nossa compreensão intelectual da eternidade e da espiritualidade ainda não se traduziu, para a maioria de nós, numa vivência antecipada da espiritualidade presente já no mundo material, transformando esse mundo num mundo espiritual. De tal modo que a gente confunde a realidade de sermos espíritos eternos numa passagem de vida material, para imaginarmos que somos pessoas de vida material com experiências espirituais de fim de semana nos nossos credos. Segunda-feira, somos uma pessoa como qualquer outra, nós tramamos contra o colega de trabalho, falamos mal do outro, somos corruptos, mas no fim de semana somos tomados de uma doçura, recebendo pessoas nos centros com "Bem-vindo, irmão, uma mensagem de Joana para você". E obviamente que essa incongruência, para aqueles que são os trabalhadores da última hora, em algum momento não vai fazer sentido e nós vamos ter que assumir, então, esse papel que nos é relegado. E eu encontrei com o Divaldo no Congresso Espírita de Brasília, numa conversa com ele. Ele me disse: Rossandro, Joana me falou que das outras vezes nós procuramos o Cristo, mas desta vez ele nos chamou. E quando ele falou disso, eu disse assim: eu não sei se isso me consola ou me angustia. Porque significa dizer que a responsabilidade é muito grande. Significa dizer que o papel que nós exercemos não pode ser de telespectadores da transição. Atente para esse detalhe. Nós, espíritas, diante de um mundo cheio de conflitos, cheio de angústias, cheio de mentiras, de fake news, de brigas ideológicas infantis, nós não podemos ser telespectadores da transição. Nós devemos exercer um papel de agente participante da transição planetária. Essa é a grande questão da ordem do dia para todos nós. Bom, mas a doutrina espírita nos deixa bem claro como é que isso se dá. De que modo isso se dá, para além de como a própria ciência também tem percebido isso. Por exemplo, quando os pesquisadores da educação, capitaneados por um francês chamado Jacques Delors, criaram os 4 pilares da educação. Quem é professor aqui, levante a mão. Sabe disso de cor. Professores são aqueles espíritos que estão pagando 3 encarnações numa. Se for de escola pública, então já vai para o mundo de luz, quando terminar a encarnação. Não fica nem no mundo de regeneração, já vai para os mundos perfeitos, quando terminar a encarnação, né? Nós vivemos um momento em que eles dizem que o ser humano passa por uma percepção de que a educação plena do ser tem que ter características que não são apenas cognitivas. Você percebe isso quando você vai ler os 4 pilares de educação? Eles dizem o seguinte: um ser humano plenamente educado precisa aprender a conhecer, e uma vez que conhece, que evolui mentalmente, intelectualmente, acessando as leis da natureza, ele aprende a manipular essas leis e fazer coisas com elas. O ser humano plenamente educado, então, tem que aprender a conhecer para, em aprendendo a conhecer, aprender a fazer. Por exemplo, alguém, um espírito de luz, estudou cosseno e cotangente e gostou. Porque eu estudei e não gostei. Mas essa pessoa gostou. E essa pessoa fez, por exemplo, engenharia. E foi contratada para esse hotel para fazer, por exemplo, essa sala de convenções na qual nós nos encontramos, que tem um teto dessa extensão, tem um hotel aqui em cima e não tem uma viga de sustentação. E ele certamente estudou muito bem cosseno e cotangente para calcular também no seu curso de engenharia a resistência dos materiais, do concreto e do aço, para que nós estivéssemos aqui tranquilos agora, enquanto um teto desse está em cima de nós, com o hotel em cima, sem uma viga aqui no meio, a não ser que agora vocês ficaram preocupados, né? Porque essa pessoa aprendeu a conhecer, ela aprendeu a fazer. Quando a gente aprende tabela periódica, nós fazemos medicamentos. Quando a gente aprende física, a gente faz fissão nuclear. Mas como a gente não tem evolução moral, a gente brinca de explodir Hiroshima e Nagasaki. Porque não adianta apenas o conhecimento. Conhecimento espiritual não se traduz em evolução moral. Eu vou repetir. Conhecimento espiritual não se traduz em evolução moral. Conhecemos pessoas dotadas de profundo conhecimento espiritual, mas de uma profunda imaturidade moral. E conhecemos pessoas sem quase nenhum conhecimento espiritual, mas de uma profunda envergadura moral.
Conhecemos pessoas de oratórias brilhantes, mas emocionalmente infantis, e conhecemos pessoas sem nenhum conhecimento, que quando são chamadas a fazer uma prece, tocam os corações mais duros pela doçura e grandeza com que se dirigem ao Mestre Jesus. Sabem disso? Já viveram essa experiência? É a coisa mais fantástica do mundo. Perceber que somos tão somente instrumentos. Por isso, o ser humano plenamente educado não poderia ser apenas e tão somente um ser que aprendeu a conhecer e, em aprendendo a conhecer, aprendeu a fazer. Porque fica difícil entender isso quando nós pegamos a primeira experiência de fissão nuclear e explodimos Hiroshima e Nagasaki. Precisaríamos então entender que para que isso não fosse um conhecimento que nos destruísse, o ser humano plenamente educado precisaria de outras duas características que têm a ver não com o cognitivo, mas com o emocional. Ele deveria aprender a ser, conhecer-se, ser pessoa, adentrar dentro de si, conhecer as expectativas, as sombras, trabalhar as imperfeições, ou como proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater as más inclinações, ou seja, o verdadeiro espírita é alguém que reconhece quantas más inclinações tem. Mas como nos propõe Joana de Ângeles em sua obra fantástica psicológica, ao reconhecer esse lado sombrio, nem se culpa, nem se justifica, tão somente se transforma. Nem fica também culpando os outros, nem terceirizando a responsabilidade, tão somente olha para si, vê o que tem e entra naquela hashtag aceita que dói menos, é o que tem para hoje, e transforma. Então, o ser humano plenamente educado não precisaria, então, ser humano apenas que tivesse cognitivo avançado de aprender a conhecer para aprender a fazer, mas deveria aprender a ser e aprender a conviver. Além de aprender a ser, essa experiência de ser teria que ser traduzida numa rica, madura experiência de conviver com. Percebe isso? Então significa dizer, eu não estou falando de nenhuma citação espírita explícita até agora. Citei o Evangelho, Joana, mas ainda vou chegar na obra mesmo que nos traz aqui o tema de hoje. Eu estou citando o que o mundo da ciência, o mundo material está pensando e como isso coincide com a proposta que a doutrina nos convida a vivenciar em nosso cotidiano. Então, muito bem, o ser humano precisa aprender a conviver e aprender a ser, precisa aprender a conhecer e precisa aprender a fazer. Quando a gente pensa nisso, e pensando no Brasil, quantos irmãos nossos ainda nem conseguiram aprender a conhecer? Não têm acesso a uma educação de qualidade que os possibilite viver e exercer a plena cidadania com competência e lucidez. E quantos de nós que se julga ter lucidez, na hora do teste do aprender a ser e aprender a conviver, mostramos quão distante estamos do Evangelho de Jesus? Como o Evangelho de Jesus é uma percepção cognitiva que não é traduzida numa experiência prática. E aí eu posso contar uma história que deixa bem claro como isso é verdade. Imagine então que João e Pedro nasceram em Fortaleza, Ceará. Dançavam forró juntos na infância. Quadrilha de São João. Tomavam banho na praia de Iracema. Tomavam água de coco. Conheceram as primeiras namoradas. Fizeram parte da evangelização infantil. Cantavam as músicas do Grupo Ano. Iam com eles no ônibus para o interior do Ceará. Foram bater em Campina, no Face. Eles cresceram juntos, moravam na mesma rua e de tal modo a convivência deles era tão intensa que a mãe de João e o pai de João era também meio que o pai de Pedro e a mãe de Pedro. Sabe quando você tem um amigo íntimo que você entra na casa dele sem nem pedir permissão e a mãe diz, senta aqui que tem almoço, meu filho, já lhe chama de meu filho? Sabe essas histórias fantásticas, bem tipicamente nordestinas? Porque afinal, nordestino é aquela pessoa que conversando termina descobrindo que é primo. Você é primo do finado fulano, que é casado com a finada Beltrana e você é parente da pessoa, né? E aí essa vida deles vão crescendo, um faz aqui, passa no federal, o outro também, um vai morar em São Paulo, o outro fica aqui. E a história deles é fantástica, eles casam, conhecem os filhos um do outro. Mas em 2018 acontece que Pedro aqui e João lá em São Paulo começam a divergir. Porque Pedro resolve botar em Bolsonaro e João resolve botar em Haddad. E por causa disso eles rompem uma relação histórica. Eles dizem que são espíritas, eles dizem que vivem o Evangelho de Jesus, eles aceitam a divergência e a convivência, eles sabem que temos que respeitar a alteridade e a diferença, mas finalmente, quando vem a realidade, e como diz Caetano Veloso, mas a vida é real e de viés, e vê só que cilada, ela arma a gente,
mostrando como a gente ainda está precisando de evangelho. Então Pedro e João brigam por homens que nem sabem que eles existem. E o que tem de racional nisso? Grupos inteiros de família rompidos pelo WhatsApp. Não sei como é que foi aqui no Ceará. Mas o negócio é punk. Vocês sabem que fazendo estudos a respeito dessa temática, eu descobri que nos Estados Unidos ateus têm famílias que não voltaram a se falar depois da última eleição, Donald Trump e Hillary Clinton. E o que tem de racional nisso? O que tem de cristão nisso? O que tem de aprender a ser e aprender a conviver? Veja como a gente está distante e que papel alguém que ainda não assimilou o evangelho tem na transição. O papel de alguém que precisa ainda passar por uma transição interna para ser agente dessa transição externa. Assim, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 3, obediência e resignação, fazendo referência ao Sermão do Monte que está lá em Mateus 5, se diz o seguinte: cada época é marcada assim, com o cunho de uma virtude ou de um vício que tem de salvar ou perder. Então, cada época da humanidade existe alguma coisa que a coletividade precisa ganhar, acrescentar em seu repertório de desenvolvimento coletivo e também deixar de lado porque não faz parte daquela humanidade que está prenunciando o novo tempo. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, de fato. É fantástico, né? Estamos aqui, por exemplo, agora nesse auditório e certamente tem muito mais gente nos vendo virtualmente do que presencialmente. Através, por exemplo, da Web Rádio Fraternidade e todas as emissoras de TVs e rádios espíritas que transmitem hoje. Eu lembro que quando eu comecei lá no Centro Espírita André Luiz, em Campina Grande, uma senhora fazia a prece e fazia: meus irmãos encarnados e desencarnados. Certamente, se ela tivesse ainda encarnada, ela fazia: meus irmãos encarnados, desencarnados e virtuais. É fantástico isso. É fantástico o quanto a internet, o YouTube e as redes sociais têm levado o espiritismo para pessoas que jamais entrariam num centro por preconceito. Quantas pessoas a gente encontra e diz: eu assisto as palestras, eu sou evangélico, sou católico, mas eu gosto de ver. Eu nunca fui não, mas eu assisto. Que bom que nós podemos, isso é fantástico. Mas as tecnologias todos conhecemos e o quanto ela é fantástica, mas eles dizem assim: se a nossa virtude é a atividade intelectual, o nosso vício é a indiferença moral. Indiferença. Indiferença moral. É quando eu não me toco pela dor do outro. Você percebe como é doloroso quando você passa uma experiência de indiferença em algum lugar. Por exemplo, quando alguém é indiferente a você na família, porque está machucado com você. Quando alguém é indiferente a você no trabalho. Quando você está na escola e as pessoas combinam para lhe ignorar. Porque como nós somos um ser gregário, viemos com um projeto de fraternidade, ser ignorado por outro provoca em nós um sentimento de desconstrução de identidade, de ego. Portanto, a indiferença moral é a chaga que combina com uma característica ainda muito forte de todos nós, que é o egoísmo e o orgulho. As chagas que têm impedido a gente chegar no ponto que a gente pode, deve e chegará, com vontade ou sem vontade, porque a lei do progresso vai operar. Então, a indiferença moral. A gente percebe muito isso quando fazemos um trabalho com a Fraternidade Sem Fronteira e as pessoas vêm com um discurso ingênuo de dizer: por que vocês só fazem atividades na África? Primeiro, a pessoa não sabe que nós fazemos atividade na África, no sertão da Bahia, na fronteira com a Venezuela, com crianças e usuários de drogas em Campo Grande, e cuidamos das crianças com microcefalia do país inteiro. Além de 15 mil na África. Mas talvez uma boa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ajudasse a pessoa a nem perguntar isso. Quando se pergunta: a caridade deve ser praticada apenas que compartilham da minha crença, da minha visão de mundo? E a resposta dos espíritos: não. É exatamente esse espírito de seita que queremos combater. A caridade é universal. E o que significa isso? É que certamente a gente é tocado pela dor do outro. Porque talvez alguns de nós da Fraternidade Sem Fronteira devem ter ouvido a música We Are The World, que marcou a nossa adolescência. Cantores
celebrados e queridos da nossa época, cantando juntos em prol da África. Mas ficou nisso. Anos e anos, um continente abandonado. Por que fazer lá? Aqui tem governos, ainda que imperfeitos. Lá você chega num lugar e tem uma aldeia e você entra dentro de uma barraca e tem uma criança de 7 cuidando de um irmão de 3 e de um irmão de 2 porque o pai e a mãe já morreu. Ou você chega numa árvore que tem uma mulher que está há 30 anos sentada porque ela fica lá esperando deixar larvas para comer a larva que desce da árvore. Isso não tem mais no Brasil. Por isso nós pensamos que não podemos ser agentes convidados pelo Cristo como trabalhadores da última hora, ainda sendo dotados de indiferença. Não podemos olhar pela TV a dor do outro. Eu estava vindo para cá terça-feira fazer uma palestra numa escola aqui, na outra quarta e na quarta seguinte, nos 2 dias passados, lá no Teatro Rio Mar, quando entrei no avião e vi o lamentável desabamento do edifício que ocorreu aqui em Fortaleza. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar como aquela ideia de em tudo dar graça de Paulo, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco, e disse, graças a Deus, meu Pai, que o feriado escolar foi antecipado para segunda-feira, do Dia dos Professores, porque senão, 10h30 da manhã, esse prédio estaria recheado de crianças e adolescentes. Porque em tudo podemos ver a graça do Pai. Mas interessante foi ver as pessoas que se mobilizaram, não ficaram apenas na TV vendo a dor. Foram lá levar marmita, foram lá levar água, foram lá se revezar, bombeiros voluntários que foram lá, deixaram o seu trabalho para fazer, porque num mundo como esse a indiferença é um capítulo que não pode mais fazer parte, porque a transição não é uma transição do planeta, mas de seus habitantes. Conforme a música que o Grupo Acorde cantou para todos nós, aquela história que você contou, né, Expedito? Um palmo que eu transformar ao meu redor, nesse processo de individual vai se coletivizando. E nós conseguimos, então, desenvolver isso. E Jesus faz um convite, conforme a música que o Ami nos convidou, já é hora de segui-lo. Aliás, faz tempo que essa hora de segui-lo aconteceu. Como, então, sair dessa indiferença moral? Só que, claro, os Espíritos fazem, então, um alerta sobre esse tempo. Cada religião vai dar o nome dessa transição. Um nome diferente. Por exemplo, as religiões orientais vão dar nomes como mudança de era, a nova era, ou a era de Aquários, ou a nova Jerusalém, conforme os cristãos também pensam de outras vertentes, ou a saída da era de ferro para a era de ouro, como diz os hindus, a mudança de estágio planetário, não importa, mas é como se fosse um arquétipo universal, a percepção de que alguma coisa está sendo profundamente transformada em um ponto de inflexão histórico e espiritual, ou seja, um momento em que você passa de um turning point que não dá para retornar, porque você vai avançar, está acontecendo. E, obviamente, que em meio a esse processo que nós estamos vivendo, a gente sente muito nitidamente, e talvez por isso a descrição de mundo líquido, um sentimento de angústia, porque parte das coisas que criavam em nós identidade, percepção, perdem o valor e a referência. A gente vive uma sociedade que tem muito mais perguntas do que respostas. E em meio à crise, quando as crises acontecem, temos uma vulnerabilidade muito alta dentro da psique humana. E essa crise, que nós sabemos é muito maior do que os historiadores estão pensando, porque eles apenas percebem essa crise materialmente falando, e nós percebemos ela também espiritualmente falando, é que numa crise profunda, quando você tem perda de referência e uma relativização moral muito profunda, você tem uma vulnerabilidade tão grande que aí você entende por que vivemos no mundo hoje esse sentimento de angústia coletiva, em que as pessoas dizem assim, onde é que eu me agarro? Onde é que eu vou sentir estabilidade nesse mundo líquido? E é exatamente por isso que o Livro dos Espíritos e a codificação nos oferece a ideia de que, sendo a terceira revelação, nós temos como única estabilidade no mundo volátil, a única forma de, no mundo das redes e da internet, não naufragarmos na loucura humana, é termos um norte estável e no momento em que tudo perde bússola, em que a sociedade está desbussolada,
em que não sabemos para onde ir, o Cristo é a referência que nos estabiliza. Porque ele, ao contrário de nós e da história humana em ebulição, continua sereno a nos esperar na beira da praia. Esse modelo e guia norte que deveria pautar a nossa atitude, a nossa esperança na construção de um novo tempo. É esse guia luminoso, dirigente dessa nau, planeta Terra, que deveria nos dar a certeza de que por mais que o barco balance, ele não afunda porque Jesus está dirigindo o leme dessa nau. Era essa sensação que deveria fazer com que olhássemos de forma serena para os acontecimentos históricos, sabendo tudo está como programado pelo Cristo. E nada sairá da ordem, e eu não vou me desesperar. E embora tenhamos a concepção disso, a gente amanhece o dia angustiado ouvindo notícia ruim. Então aqui na questão 1119, os espíritos, Kardec pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Todo mundo gostaria de ver isso, né? Será que, por exemplo, aí para nós brasileiros, será que o Brasil, né, um dia deixará de ser um país deitado eternamente em berço esplêndido? A pergunta que a gente se faz, né? Para nós que nascemos no Brasil, o Brasil é o país do futuro. Quando chegará? É o gigante adormecido. Quando acordará? A terra, quando será boa? Quando a minha expectativa de um mundo melhor se traduzirá num mundo melhor? Quando a minha expectativa de um país melhor se traduzirá num país melhor? Quando nós formos melhores. Porque nós, ao fazermos essa pergunta, parece que estamos terceirizando a ação do bem no mundo. Esquecendo que o mundo é a consequência da ação coletiva de cada um de nós. Nessa orquestra, nesse panorama. Então, os espíritos respondem assim para Kardec. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominem. Porque então farão que reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Vou parar aqui para a gente analisar. Então, peraí. Significa dizer que a Terra se tornará um planeta melhor quando os bons forem predominantes. Não necessariamente maioria, percebe? Ou totais. Quando todo mundo for bom, não. Quando os bons predominarem. Que aí a gente tem, das categorias dos espíritos, vou citar 3. Os espíritos neutros, os espíritos maus e os espíritos bons. Vou pegar aqui só 3 categorias, a gente sabe que tem várias definições, só para a gente pensar o seguinte: aqueles que têm prazer no mal, que fazem, têm prazer e comemoram. Certamente, creio eu, que nenhum dos que estão aqui comigo hoje estão mais nesse nível. Por que riram? Fiquei preocupado agora. Eu não acredito que alguém que veio aqui hoje ouvir falar de Jesus tem prazer no mal. Não acredito. Acredito que a gente ainda faz o mal por inconsequência, por inconsciente e por condicionamentos, mas não por prazer sórdido. Entende a diferença? Então, esses espíritos que fazem o mal por prazer, eles não são a maioria dos habitantes da Terra mais. São a minoria. Mas dominam e galvanizam os aspectos da cultura e nossa atenção. Porque nós aqui é que damos ibope ao mal. Somos nós que ouvimos programa policial para saber a tragédia. Somos nós que recebemos vídeos de acidentes, ficamos vendo e repostando e encaminhando para as pessoas. Somos nós que curtimos piadas dantescas e coisas trash. Ninguém nos obriga. Somos nós. Nós não fazemos isso, mas compartilhamos e damos ibope. Esquecemos o que diz André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. Ou, como diria um conselho que diz assim, porque isso significa dizer que eu não vou ver que o mal existe, porque eu não posso ser uma pessoa obtusa na caixinha, né?
Então tem um conselho que diz assim, eu vou traduzir na linguagem de hoje, tá? Toda a responsabilidade minha, Luciano, dessa tradução. Diz assim, fique esperto, irmão. Fique ligado. Perceba o clima e o ambiente. Fotografa a psicosfera do negócio. Mas vendo tudo o que você percebe, seja inteligente. Traga para você o que é bom. Fique com o melhor. Quem disse isso? Paulo de Tarso. Não desse jeito, obviamente. Paulo era educado e disse, vê de tudo e retende o que é bom. Então então aqui, ó. Quando há um predomínio dos bons, então farão aí que reine o amor e a justiça. Mas como é que um grupo minoritário que predomina pode galvanizar o resto dos indiferentes, que nem são tão bons o suficiente para provocar o bem, mas já não são tão maus o suficiente para provocar o mal? Espíritos mais neutros. Claro que existe uma gradação entre essas categorias. Tem aspectos da nossa vida que já são bons. A gente sabe disso. Também tem aspectos da nossa vida que ainda são muito ruins. A gente também sabe disso. A gente sabe disso quando alguém faz muito mal a gente e a gente com ódio e desejo de vingança, mas sem poder se vingar. Não porque não quer, mas porque não pode se vingar, a gente diz, Deus não dá asa a cobras. Ou seja, ao falar isso, nós reconhecemos em nós uma víbora que seria ainda muito mais mortífera se voasse. De fato, uma cobra voando é uma coisa inimaginável. Se a bicha rastejando já dá medo, imagina aquilo voando. Já imaginou? Então, obviamente, quando a gente diz Deus não dá asa a cobras, estamos a dizer, reconheça em mim um lado serpente. E agradeço a Deus por não dar força a esse meu lado. E preciso reconhecer esse meu lado, sem me culpar, nem me constranger, nem me condenar, para lançar sobre ele as luzes da transformação. Para que em mim se opere essa transição de alma, para colaborar com a transição do planeta. Essa é a dinâmica. Mas como é que um grupo minoritário pode impressionar o outro grupo? É que, na verdade, nós somos operados, obviamente, por também conjunturas espirituais que se traduzem nos equipamentos neurológicos e fisiológicos do nosso projeto encarnatório. Por exemplo, os neurônios espelhos, que faz com que nós tenhamos uma tendência de imitar o comportamento do outro. Foi muito fácil quando o espelho manda, levanta, faz assim, depois faz assim, todo mundo fez. Porque a gente imita o comportamento do grupo. Então, se alguém começar a dizer o que deve ser feito, e esse alguém que começar a predominar a cultura for alguém bom, o que é que a gente vai fazer? O bem. Então, o nosso nível de ocitocina, que vai ser usado como empatia para o bem, vai aumentar. Porque as pessoas vão nos inspirar a fazer o bem. E aí, é claro, é pelo progresso moral e pela prática da lei de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons. Então, nós temos que atrair. Você, por exemplo, pega assim, a Universidade de Harvard. Continua sendo a grande universidade, a mais importante universidade, a que mais tem laureados no Nobel da Paz. Aliás, no Prêmio Nobel de um modo geral. E qual é a característica dessas grandes universidades? É que elas atraem os cérebros mais pensantes, para que juntos criem cada vez mais e mais e se estimulem. E você percebe isso pelo seguinte, quando alguém, que fique a dica aí, ó, gente, quando alguém quer de fato passar por um processo de transformação dentro de si, primeira etapa é reconhecer que não presta o comportamento. Primeira etapa. Segunda, reconhecer que eu gosto dele, do comportamento, porque senão não está fazendo mais. Eu tenho um ganho. Algum ganho eu tenho. Consciente ou inconsciente eu tenho um ganho. Mas existe um lado meu que já diz isso é incompatível comigo. É incompatível com o que eu estou acreditando e eu quero ser diferente. Mas como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou mudar o comportamento se eu continuo andando com quem tem um comportamento que eu não quero mais ter? Então a primeira decisão inteligente é que se eu quero, por exemplo, ser uma pessoa que estuda, eu tenho que andar junto de pessoas que estudam. Porque essas pessoas vão me provocar, por imitação, o comportamento de estudar. Se eu quero ser uma pessoa fiel, eu tenho que andar com pessoas que acham que isso é um valor e não quer ser otário.
Porque se eu andar com um monte de amigo que diz que ser fiel à esposa é ser otário, a minha tendência para o comportamento de grupo é imitar o comportamento dos outros. Então eu tenho que me aproximar dos que comungam comigo. Daí a importância da evangelização infantil espírita para crianças e adolescentes com ou sem vontade. Porque cabe a vocês colocar essas crianças junto a outras que são criadas por famílias baseadas no Evangelho. Para que elas sejam inspiradas por essas tantas outras crianças e adolescentes que vivem em famílias que buscam ser melhores. Eu preciso estar junto dos bons para ser bom também. Porque se eu ficar junto dos equivocados, eu vou me equivocar também. Porque em termos de comportamento humano, as ciências psicológicas, especialmente a psicologia social, diz, inclusive um grande pesquisador chamado Leroy, que quem nós somos importa menos do que com quem estamos e aonde. Quem nós somos importa menos do que com quem estamos e aonde. Lembra daquela história que Chico vai passando, encontra uma menina entrando num bordel, aí disse, eu vou lá, e a mãe disse, vai você, eu não vou não. A psicosfera aí é dança. Mano, não quer entrar. Por que você vai? Então eu preciso entender que nessa transição, o meu papel é estar junto de pessoas que sintonizam a mudança dos tempos. Por isso que alguém que quer deixar de beber tem que deixar de andar com quem bebe. É óbvio. Primeiro pelo seguinte, só quem suporta bebo é bebo. Diga se não é. Um monte de bebo tá bebo. Aí um vai contar uma piada que já contou a milésima vez. Quando ele diz, eu vou contar aquela, os outros já começam a rir. Eita, conta. Isso é bom demais. Quem tá sóbrio faz, pelo amor de Deus, não conta de novo não. De tal modo que quem está sóbrio incomoda quem está bêbado e quem está bêbado incomoda quem está sóbrio. Então, se eu quero deixar, por exemplo, um vício, eu tenho que deixar de conviver com quem tem o vício, eu tenho que deixar de estar junto do lugar onde o vício me é acessível e eu tenho que conviver com os que comigo combatem o vício. Daí a importância, por exemplo, do AA. Porque o comportamento do outro, por neurônio espelho, vai reforçar a minha atitude de decidir combater em mim uma coisa que eu não quero mais. Isso vale para qualquer transformação. Por isso, quando reinar um predomínio dos bons, passaremos por uma transformação. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aí a pessoa faz, estava fácil, agora ficou difícil. Quando se diz banir o orgulho e o egoísmo, significa dizer quando o orgulho e o egoísmo não for mais nenhum traço da personalidade, mas entenda, isso é processo. Eles não estão falando assim, tipo, você sai do tudo ou nada, não. De orgulho e egoísmo para nenhum orgulho, nenhum egoísmo. Você vai diminuindo a sua escala de orgulho e egoísmo. Nós sabemos, qualquer pessoa madura que se autoanalisa, que segue o conselho de Santo Agostinho toda noite, reflete, repensa, pô, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter tido comportamento tal, oxe, eu não devia mais agir desse jeito, não é mais compatível com aquilo que eu acredito. Qualquer pessoa que está fazendo isso, ela comparando o processo histórico pessoal, ela vai dizer, eu melhorei um pouquinho. Eu consegui aqui fazer uma transição, eu consigo ser um pouco mais dócil hoje, consigo mais ser leve, eu consigo ser mais compreensivo. Então eu melhorei. Então, eu estou combatendo o meu orgulho e o meu egoísmo. E eles vão continuando. Então, aí Kardec, ainda nessa pergunta, que é a resposta dada por São Luís, ele fala de duas coisas que eu vou reputar aqui, como urgência do processo e a recompensa dos trabalhadores. Né? Que é, urgência do processo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam no progresso. Então o meu papel é de um agente de aceleração de processos. Eu tenho que ajudar a acelerar o processo. Vamos pensar o seguinte. Pensa no YouTube como um eletroencefalograma do planeta. É uma medida de atividade neurológica. Então, se você colocar assim, Divaldo Franco, Padre Marcelo Rossi, um pastor bem famoso brasileiro, e aí você junta a quantidade de visualizações dos vídeos destes nas redes sociais no YouTube. Aí coloca um grande humorista, um só,
e soma a audiência dessas pessoas em comparação aos que transmitem algo bom, o que é que você percebe? Que as pessoas preferem a piada à mensagem. Então, obviamente, nós iremos passar por um processo em que essa contabilidade vai se inverter. E, óbvio, a gente já vê isso claramente. Por exemplo, você percebe hoje que professores... Vou citar aqui uma pessoa que é um amigo querido que eu tenho uma profunda admiração, que é Mário Sérgio Cortella. Então, hoje, Mário Sérgio Cortella e outros tantos são celebridades. Então, num país em que professores começam a virar celebridade, atente para isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Mudanças estão ocorrendo. Quando não somente jogadores de futebol são parados para tirar fotografia, mas educadores, é porque uma mudança, para usar uma palavra da moda, né? O mindset está sendo mudado. O padrão está sendo mudado. Nós estamos vendo essa... Então, assim, chega um processo em que teremos que contribuir para acelerar esse processo. E aí, finalmente, aqui também é dito por ele, por São Luís, que os categoriza aqui como recompensa dos trabalhadores. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que haveis semeado. Entenda, num momento como esse, eu lembro uma vez eu estava conversando com a doutora Marlene Nobre, eu ainda fazia o curso de psicologia, estava num evento da Jornada Médica Espírita em São Paulo, e ela me disse, doutor Bezerra, me falou, Rossandro, que diante desse processo todo da transição planetária, eles vão investir em quem tiver com disposição para servir. Não é que eles vão abandonar quem não tiver disposição para servir. É que eles vão investir em quem tiver. Então tem 3 pessoas, uma de fato quer, toda a energia vai ser focada nessa pessoa. Os que tiverem, eu não sei, eu sou só simpatizante, sabe? É como se você só é simpatizante, do outro lado você também só vai ter simpatizantes. Mas se você é atuante, do outro lado você vai ter um monte de espíritos atuando junto a você para mudar. Porque diante da angústia, da transição e das dores, é preciso pessoas dispostas a parar de estar com o discurso do caos, do lamento e serem agentes da consolação. Porque nós somos aqueles que recebemos o Consolador nas mãos. E temos uma humanidade que se mata na ordem de 1 milhão de pessoas por ano. E 25 milhões tentam tirar a própria existência física temporária. Porque não receberam consolação. Então, cada hora de ócio, cada recusa a atender um parente difícil, cada momento em que eu não converso com alguém que me angustia, é deixar de consolar. Eu vou parar por aqui que vocês estão ficando tensos. Nós vamos dar um intervalo agora, não é isso? E voltamos daqui a pouco.